Olá, bem-vindos a mais um episódio do Medcast. Hoje eu estou muito contente porque eu vou conversar com a doutora Raquel Garcia, que é amiga, dermato, cliente, tudo, né, Raquel? Então, a gente estava horas para conseguir esse horário e era super importante, né, a gente fazer esse episódio acontecer. Então, Raquel, antes de mais nada, muito obrigada pelo teu tempo, que eu sei que é difícil de conseguir, e de estar aqui com a gente. Muito obrigada. O problema não é nem tempo, o problema é a vergonha, né, de gravar. Mas a gente hoje vai tirar de letra isso aí. E aí isso não tem. Eu me escapei bastante, né, velho? Muito. Ela escapa, mas uma hora a gente Uma consegue hora pegar. vai. Mas isso vai ser super tranquilo, assim, vai ser um bate-papo. E eu queria, então, apresentar para vocês quem é a Raquel Garcia, que é essa pessoa tímida que tem medo de falar na Tímida câmera. só na frente da câmera. Aham, só na frente da câmera. Bom, a Raquel, a trajetória da medicina dela começou muito cedo, pois aos 16 anos ela foi aprovada e classificada em primeiro lugar no vestibular de medicina da Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre. E aos 22 formou-se em medicina e já com 24 anos concluiu a especialização em dermatologia na Santa Casa de Porto Alegre, que é uma das mais difíceis residências que tem para passar. Então, Raquel, me conta como é que foi essa tua trajetória de escolher a medicina e desse teu início de carreira, que é fora da curva. Bem, a escolha da medicina eu não tive dúvida em nenhum momento, tá? Até porque, como o pai é médico, e eu acompanhava o pai no hospital desde muito cedo, 7 anos, eu já ia pro bloco. E, inclusive, no colégio queriam fazer um teste vocacional, eu me neguei a fazer. Eu disse que eu não iria fazer porque eu não queria que me confundissem, porque eu já sabia o que eu queria. E não fiz. Mas, então a escolha da medicina foi muito por influência do meu pai. Ia desde cedo para o hospital, achava maravilhoso aquilo, botar roupa de bloco, achava tudo lindo. Eu sou de Caxias, né? E Pai cirurgião o pai plástico. cirurgião plástico em Caxias, e aqui. O meu colégio eu fui da primeira turma do primeiro Leonardo da Vinci que existiu. Então nós tivemos, o nosso colégio ele foi uma quebra de paradigmas, porque ele propôs uma forma de ensino completamente diferente, era algo inusitado. A promessa deles é que eles iriam nos preparar desde o início para o vestibular. Então todas as minhas provas, matemática, português, eram questões de vestibular. Então, nós fomos muito bem preparados. E talvez até por ser a primeira turma e eles tinham que mostrar que realmente o método deles funcionava, eles nos deram um suporte muito, muito bom para o vestibular, tá? E eu acho que isso foi uma coisa que contou muito, tá? E dentro da minha trajetória, assim, tem algumas pessoas que foram muito importantes. E nessa fase, uma pessoa que foi muito importante, ela sabe que ela foi muito importante, mas talvez ela não saiba o quanto ela foi importante. Foi a Sônia Leitão, que foi a diretora do meu colégio, que era uma pessoa incrível. No recreio eu sentava, conversava com ela, expunha minhas dúvidas, as minhas dificuldades, os meus medos, e E eles ela foram ajudava. me dando um suporte tão grande que eu não imaginava, eu nunca pensei em primeiro lugar, até porque eu nem sabia que isso existia. Na verdade, eu nem sabia que isso existia. Eu só queria passar, né? Outras pessoas assim que foram incríveis comigo foram os meus pais, porque eles nunca me botaram nenhum tipo de pressão. Eu já me botava o Isso suficiente, já né. era suficiente, já era E contigo. eles sempre me diziam: "Não, tu é nova, se tu não passar, tá tudo certo, fica 1 ano sem fazer nada e tenta de novo". Então eu fui muito tranquila para o vestibular. Isso faz toda a Faz diferença, né? muita diferença. Eu não deixei de ir à academia nem um dia, eu não deixei de fazer nada do que eu sempre fiz. Para mim aquilo era assim, o tempo que eu estava na aula, eu aproveitava ao máximo. Chegava em casa, eu estudava um tempo, eu tinha meu tempo para atividade física, eu tinha meu tempo para sair com amigos, então eu não posso te dizer que foi um ano horrível, né. Foi um ano para mim como qualquer outro, Tu levou uma sabe. Eu boa, levei na boa e, assim, como uma na adolescente. véspera eu não fui para pré-exame, para nada dessas coisas, eu
Eu disse: "O que eu tinha que fazer está feito", e fechei os livros dentro de uma mala e fui para a prova. Claro, quando eu cheguei na prova, eu vi, assim, aquele monte de gente, eu disse: "Meu Deus, impossível que não tenha 90 pessoas melhores que eu". Na época, nós tínhamos o vestibular da fundação junto com o da URGS, então quando a gente se inscrevia, tinha que fazer a opção URGS ou fundação. Tinha que escolher. Tinha que escolher entre os 2, mas a prova era exatamente a mesma. E, claro, depois que eu acabava a prova, eu olhava, conferia as questões, eu via que eu tinha ido muito bem, mas eu nunca imaginei que seria o primeiro lugar, né. O primeiro lugar foi uma surpresa, na verdade, eu descobri quando eu fui fazer a matrícula, que eu era o primeiro lugar. Então Nem foi uma acreditou. coisa, não, eu fiquei em choque, meu pai que estava comigo ficou em choque, ficou todo mundo em choque. Mas enfim, foi isso, e aí fiz toda a faculdade pensando em cirurgia plástica, né, então eu todo o meu currículo foi Sim, estava voltado, tudo encaminhado tudo para ti encaminhado, trabalhar como tudo cirurgia encaminhado para plástica. cirurgia plástica. Mas eu passei pela dermato, eu gostei tanto da dermato, eu disse: quem sabe?". E isso que naquela época nem existia a parte de dermatologia estética, não existia, na Não tinha verdade quase estava nada, né. começando a acontecer. Cosmetria existia, mas era tudo assim, Mas formulações, já existia a toxina botulínica? estava começando. Mas assim, muito devagarinho, se sabia alguma coisa no meio da cirurgia plástica, preenchedores, quase nada na dermato. Então, mas ainda assim eu gostei muito, e hoje eu acho que eu fiz a escolha certa, porque eu realmente não daria certo em bloco cirúrgico. A minha única situação que eu gosto de estar no bloco cirúrgico é como paciente, não como médico. Daí Eu gosto de ter bastante controle do meu horário, eu gosto de ter uma coisa mais tranquila, chegar de noite e não ficar preocupada. Será que o paciente está sangrando? Será que não está? Enfim, então eu acho que eu fiz a escolha certa. E especialmente porque depois eu tive sorte de da dermato se transformar no que se transformou com relação à questão estética. Então a gente trabalha muito próximo da cirurgia plástica, né? Nós estamos não, inclusive muito unida, muito né, porque unidas, muitas vezes exatamente. uma completa a outra. Sim, sim, sem dúvida. Então foi isso, eu finalizei então a minha residência, fiz a prova de título de especialista, não estava pensando em fazer naquele ano, decidi assim em novembro e a prova seria em abril, e aí estudei e passei. E depois então comecei, fiquei com alguns ambulatórios na Santa Casa, né, e comecei a trabalhar na clínica com o pai. Claro que era difícil, porque na clínica eu não tinha convênios, né, os meus convênios eram todos através da Santa Casa. E aí, à medida que eu fui tendo mais movimento na clínica, eu fui deixando para trás a Santa Casa. E assim que eu consegui a Unimed, então eu saí da Santa Casa e fiquei só no consultório. E aí começaram as mudanças de consultório, porque eu me dou muito bem com meu pai, como pai e filha, mas a gente tem algumas divergências com relação, não é nem à medicina, é com relação ao consultório. Ele queria um consultório aconchegante com cara de casa, e eu queria um consultório com cara de hospital. Então já começava um problema, porque a gente vivia discutindo e debatendo, e acabava, chegou uma hora que eu disse: para eu manter a relação com meu pai, que é tão Deixa eu ter maravilhosa, o meu eu vou consultório. voar sozinho". E aí que eu comecei no consultóriozinho bem pequenininho, na Padre Chagas, alugado, né, e foi indo, e agora eu tô nesse consultório com o Oswaldo, meu marido, que só faz, é otorrino, mas só faz a parte De de rinoplastia. rinoplastia estética. E E hoje um consultório grande. hoje um consultório grande, e que foi criado desde o início com as cores que eu queria, com os materiais que eu queria, Tudo do jeito tudo que tu tinha tudo frio pensado, como eu né. imaginava, então foi bem legal. O Oswaldo, a gente compartilha do mesmo gosto e ele me dá muita liberdade, assim, para fazer o que eu acho que tem que ser Não, feito, e e a tá tudo gente certo. entra no consultório e a gente realmente nota a personalidade de vocês lá É, dentro. é. Inclusive, o lado direito mais teu, o lado esquerdo mais É. dele, e a gente consegue notar essa Eu fiz questão disso, porque é muito complicado a gente ter uma sala de espera, que a gente compartilha pacientes cirúrgicos com não cirúrgicos. De ambos os lados, o paciente cirúrgico ele fica com curativo, ele está constrangido de inchado, estar ele ali. fica constrangido. E o paciente não cirúrgico às vezes se apavora. Então, eu acho que ficou bem bom, a gente fez uma separação bem interessante, né, tem uma recepção, enfim, em comum, né, as secretárias, mas aí cada um vai para o lado do seu médico, então eu acho que ficou bem interessante. É, eu acho que dá uma É, privacidade é, também, né, é, e isso é importante, né. é.
Eu acho que isso é muito, muito bom mesmo. Mas, Raquel, me conta quais são as dificuldades que tu encontrou no início da tua carreira? Só um parênteses, assim como eu falei da Sônia, que foi uma pessoa importante, eu preciso dar os créditos à Mary, que foi muito importante nessa fase de crescimento, tu sabe disso, Eu tu sei. sabe disso, né, nós começamos a trabalhar, lembra quanto a gente Lá no conversou. consultório Danilo, Danilo, o primeiro, né, porque o depois nós primeiro. mudamos, e aí a Mary me deu foi assim, um trabalho muito, muito legal que a gente muitas vezes a gente nem percebe, né, porque era uma coisa que, não era um trabalho, era uma era Uma a Mary construção, era né, quase uma psicóloga, na verdade, né, com Mary, o Oswaldo junto. com o Oswaldo junto. Mas foi um trabalho, assim, incrível É, que a gente muito conseguiu legal, construir, né. muito Tanto que a nossa legal. relação continua até Sim, hoje, até né, hoje, isso é né. muito bom. Mas eu queria que já que a gente entrou nesse tema, justamente a gente falasse um pouquinho sobre as dificuldades que o médico tem no início da carreira, porque, tem muita médica jovem, muito médico que tem essa preocupação. Hoje mesmo entrou em contato comigo uma doutora que se formou e agora é especialista em cardiologia em 2022. Então ela é uma médica super jovem. Uhum. Então, o que que tu tem para contar, sabe, sobre dificuldades, sobre como superar, alguma coisa nesse sentido? Eu, na verdade, fui bem felizarda, porque eu tinha, por um lado, o suporte do meu pai, que sempre teve muito nome, né, e sempre teve muitas relações, eu terminei a faculdade, eu tinha um consultório para trabalhar, apesar de eu não ter convênios, né, então eu ficava uma parte na Santa Casa, que também já estava tudo meio pronto, né, eu assumi um ambulatório que já estava em andamento, e com o pai também, não tinha, assim, grandes compromissos de conquistar pacientes do nada, porque vinham muitos pacientes dele. Mas eu acho que a minha pior barreira era a questão da idade, né. A maior barreira era a questão da idade, porque os pacientes me olhavam assim: "Nossa, mas tão Essa menina novinha". Eu imaginava uma outra pessoa, eu imaginava uma pessoa por volta de 40 e eu tinha 23, 24. Não, 22, 23 não, porque eu ainda estava fazendo residência. Tinha 24, 25, e aí? Sabe, as pessoas ouviam falar em mim, daí chegavam, me olhavam, tão novinha. É uma barreira, assim como a pessoa com mais idade ela tem barreiras, a pessoa com muito menos idade também também tem, tem. E na né. medicina Na isso é medicina isso é bem forte. implacável, né, porque, quando tu é muito novo, tu tem que provar que tu tem competência e que tu tem experiência. Quando tu é mais velho, tu tem que provar que tu ainda tem competência. Então é uma coisa bem complicada, É, né. isso funciona para homem e para mulher. E na área estética isso é muito mais marcante. Na área da estética, eu acho que é mais marcante do que qualquer outra área, sabe. Principalmente, com o avançar da idade. Até muito novinha, pacientes: "Ah, então ela está super atualizada". Uhum. Mas quando a pessoa já vai ficando mais velha, assim: "Ah, não, está ultrapassada". É, tipo assim, ó, porque ela envelheceu, bom, Exatamente. mas se ela não deu conta dela, como é que ela vai dar conta É, de mim? aí Mas daí tem exatamente. aquele entendimento de que É, o tempo é é, implacável. é. Agora, por exemplo, isso eu não vejo isso acontecer, por exemplo, com um cardiologista. Com cirurgiões, sim, porque o paciente Sim, sempre tem fantasia que vai tremer a mão, que não está enxergando direito, enfim. Mas, com os clínicos, os né, a clínicos em gente não geral, vê, porque o não. clínico parece que quanto mais experiência ele tem, melhor ele é, Aham. né. E é, na verdade, né. E é, a Mas pessoa todos, com né, todas as especialidades. mas na área da estética, eu não sei se é porque é um mercado que muda dia a dia, porque é Sim. assustadora a velocidade que a gente tem novidades, muitas delas elas sobem meteoricamente e caem meteoricamente, né. Mas, nós temos muito mais novidades do que em qualquer outra especialidade. Ah, Então sim. existe uma fantasia de que a pessoa com mais idade não está conseguindo acompanhar, Pela pela velocidade velocidade, das né. novidades que tem. Uhum, uhum. Raquel, e me conta o seguinte, em algum momento, que eu sei qual é esse momento, mas eu acho super importante conversar, para quem está nos assistindo, tu decidiu sair dos convênios. Sim. Teve um momento lá que estava em dúvida se continuava, se não continuava. E como foi para ti isso? Porque muita gente deseja, nem todas as especialidades é possível, Sim. né? A gente tem que ver que existem especialidades que é muito difícil o médico
viver sem convênio, principalmente especialidades cirúrgicas, Uhum. uma oncologia, uma Sim. neurocirurgia, mas algumas especialidades, ok. Como é que Uhum. foi para ti isso, esse processo todo? Pois é, eu acho que é tudo uma questão de nicho de mercado e do que a gente quer entregar. É humanamente impossível a gente entregar em um ambiente sofisticado e caro, com um staff que é bem remunerado, eu fazer uma consulta pelo convênio que dura 1 hora. Não Não tem tem, como, eu a não conta fecho a não minha fecha, conta, não fecha. tá? Claro que eu ainda tenho sorte, porque os nossos procedimentos, eles não são cobertos pelo convênio. Mas eu também não gostava da ideia de eu atender pelo convênio a consulta, porque eu não tinha como fazer a consulta que eu faço hoje pelo convênio, né. E muita gente, eu observava assim, muita gente vinha só para ver a minha indicação e não seguia, sabe. Então, aquilo estava me deixando muito desconfortável, né. A ideia de eu fazer uma consulta muito curta, ou eu estar fazendo uma consulta longa demais, que no fim me gerava um prejuízo e nem sempre o paciente fazia o procedimento, porque se o E outras paciente pessoas querendo fazer o procedimento não tinham horário. exatamente, exatamente. Então assim, se eu tivesse a garantia que o paciente iria fazer o procedimento, ou iria seguir comigo, tudo bem atender a consulta pelo convênio, mas não era o que a minha estatística mostrava. A minha estatística mostrava que quando o paciente entrava com consulta particular, a probabilidade de ele seguir era muito maior. Claro, Então a gente conversou muito, né, Mary, tu te sim. lembra? Muito, muito longamente. E eu disse: "Olha, eu acho que eu vou trabalhar menos e na pior das hipóteses eu acho que eu vou ganhar a mesma coisa", né, porque a gente tem que pensar, isso assim, a medicina não é um sacerdócio, a nossa medicina nós precisamos ser remunerados, quer dizer, o ambiente que eu vou entregar ele é diretamente proporcional ao quanto eu cobro a minha consulta, ao Aos quanto produtos que tu aos produtos usa, que eu a tua uso. atualização que custa Não dinheiro, tem porque como. cada vez que vai para um congresso, existe um investimento importante. Exatamente. Então me dei conta de que a pior coisa que poderia acontecer seria eu ficar no que eu já estava. E eu me surpreendi, porque na verdade, o meu movimento aumentou muito. Hoje, dificilmente um paciente que marca uma consulta particular, ele não segue o tratamento que eu orientei. Dificilmente o paciente que marcou particular falta. E isso eu fiquei bem surpresa com isso, Tem uma tá. fidelização muito Tem importante. uma fidelização muito maior do que antes, porque antes eu tinha pacientes que eu recebia, eu fazia todo um plano de tratamento caprichado, bonitinho, escrito, detalhado. Eu não sou do tipo de pessoa que força, eu digo: "Olha, no teu tempo, no teu ritmo, naquilo que couber dentro do que tu pretende investir, acho que prioridade é isso, prioridade é aquilo, depois o resto a gente pode fazer, mas na prioridade", e eu explicava tudo super bem. Esse paciente voltava normalmente 1 ano depois, me dizendo assim: "Ai, doutor, o ano passado eu estive aqui, tu fizeste um plano de tratamento, mas acabei não seguindo, então a gente pode fazer outro?". Eu fazia Quando aí tudo não de acontece. novo, e o paciente não fazia o que eu não seguia a minha proposta, e voltava no ano seguinte. Aí eu disse: "Ah, não, chega, chega", né, Sim, passava porque daí chega a ser frustrante, né? sim, fazendo plano, 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 porque a pessoa então era só me dizer: "Olha, não tenho condições de fazer isso, eu quero só creme". Tá bem, ok. Mas não, eu fazia toda uma avaliação, eu explicava, explicava, explicava. E não adianta, né? Esse conjunto de tratamento é que vai fazer a diferença. São Sim, coisas associadas para cada exato, pessoa. exato. Não é só o tratamento de consultório, mas muitas vezes não é só o tratamento domiciliar também, na maioria das vezes a gente precisa de uma associação, né. Não, e eu noto justamente isso, assim, ó, como é importante para médicos, e tu faz isso muito bem, não superindicar. Até, às vezes, as pessoas chegam no consultório pensando que vão fazer tal coisa, e tu desencorajar e dizer: "Não, tu não precisa Uhum. disso". "Não, mas a minha amiga fez". "Não, não, mas o teu rosto". Isso Não aconteceu dá. comigo, né, contigo. "Não, eu quero fazer tal coisa". "Não, para o teu rosto isso não dá". "Por que que não dá?". "Não, porque o rosto da fulana é assim, o teu é Uhum. assim". Então assim, ó, tu joga muitas vezes contra ti mesma, Sim.
porque aquilo ali não é indicado. E a gente hoje tem uma avalanche de informação, como leiga, né, a gente recebe toda hora informação de: "Ai, tem tratamento X e isso". Então a gente vai para uma dermatologista com uma expectativa de que aquilo ali é a melhor coisa do mundo, Uhum. e a gente não sabe nada dos bastidores. Daí a gente precisa de alguém que diga, né. Sabe, Mary, que a avalanche de novidades confunde até a gente, tá. Eu tenho uma célebre frase do meu pai que eu vou levar para o resto da minha vida, e eu lembro do dia que ele me disse isso. Ele disse: "Aprende uma coisa, nunca é bom tu ser o primeiro a começar a usar e nem o último a deixar de usar uma determinada coisa, um determinado tratamento, uma determinada tecnologia". O que a gente vê é isso, na verdade, é uma enxurrada. Nós temos aí unindo a fome com a vontade de comer, porque a indústria ávida por lançar novidades e convencer os médicos a comprarem, ou pior, convencer o paciente a requerer que o médico tenha, porque se tornou um ciclo de comércio diferente. Hoje a indústria ela faz propaganda para o paciente nos pressiona para adquirir uma determinada tecnologia ou fazer um determinado tratamento. E eu sou extremamente criteriosa nisso, extremamente. Eu assim, sou conhecida por dizer não. E eu sei que já tem muito paciente que desistiu de mim porque eu disse não, mas eu me orgulho disso, sabe. O meu compromisso é com a honestidade. Não é nem que às vezes o paciente não possa fazer, ele pode, mas ele não vai ter ganho. Não Então, vai como é mudar. que eu vou deixar o paciente gastar um valor significativo para algo que não vai ter benefício? Não é só, não vou nem dizer no caso, nem estamos falando em casos que possa haver prejuízo, porque aí é uma questão moral, ética, que é inadmissível eu indicar uma coisa que possa prejudicar o paciente. Mas eu também não indico a que não vai beneficiar, porque eu acho que a gente sabe que são valores altos, né. Então, E que muitas vezes até uma cirurgia plástica indicada vai exatamente, resolver muito e depois esse paciente exatamente, pode voltar para ti. exato. E eu muitas vezes eu sou honesta, quando eu acho que o paciente precisa de um tratamento cirúrgico, eu sou honesta e eu digo: "Olha, o teu caso é cirúrgico. Cirurgia passa pela tua cabeça? Tu consideras fazer uma cirurgia?" E a maioria dos pacientes diz: "Não, não, doutor, eu não quero cirurgia por hora não, agora não". Tá, então vamos lá. Entendido que tu não queres fazer cirurgia plástica, eu preciso te dizer, eu tenho como melhorar, mas eu não vou te entregar um resultado de cirurgia É plástica. alinhamento de expectativas. Alinhamento de expectativas é a coisa mais importante que existe. É, Tem uma frase que diz que a satisfação é o resultado menos a expectativa. Quer dizer, se a expectativa for muito alta, não importa o resultado que eu entregue. O resultado sempre vai ser negativo. claro. A resultante dessa conta sempre vai ser negativa. Então, eu sou até de colocar as expectativas mais para baixo do que eu acho que eu posso Mais entregar. pessimista do Eu que sou bem mais otimista. pessimista do que otimista. E tu sabe que, o alinhamento de expectativa realmente é uma das coisas mais importantes que tem para toda a venda, Para tudo, pra para tudo. toda a venda, para Uhum. todas as profissões. Porque se a pessoa não se dá conta do que realmente ela quer, ela chega para ti com uma foto de uma modelo: "Doutora, eu quero ficar assim", Mal sonho que isso é um red flag, né, a gente já acende um alerta vermelho, diz: "Opa", piscante. É sabe. problema. Porque isso não existe, né. E é muito importante que os médicos prestem atenção nesse tipo de paciente, porque eles vão se incomodar, né, eles vão se incomodar. E acaba que vão daí para os não médicos, para as biomédicas da Exatamente, vida e para exatamente. as esteticistas e coisa, e Uhum. daí dá todas essas zebras que a gente tem visto. Porque daí eles não querem aceitar aquele não e vão para um mundo Vão diferente. buscar, exatamente. O que eu acho, assim, na minha opinião, eu sei que vários colegas vão discordar de mim, mas eu pessoalmente gostaria que as divulgações de pré e pós fossem proibidas para todos. Eu acho que realmente, se os não médicos podem, nós temos que poder também, né. Claro. Mas na minha opinião, isso é uma materialização de uma expectativa. Aham. Então, quando eu mostro que naquela paciente eu fui capaz de fazer um lábio X,
A outra paciente vem para mim buscando a minha capacidade de fazer um lábio igual nela, e nem sempre a gente consegue. Então, eu acho que simulador eu não vou nem entrar no mérito, porque aí eu acho Não que é um dá, né? tiro no pé total, né. Agora, mesmo a foto de pré e pós, se for parar para pensar, ele cria na cabeça do paciente Uma uma ideia de expectativa. que eu tenho a capacidade de fazer aquilo nele também. Então eu acho bem complicado, tá. Mas, claro, como agora, enfim, nós tínhamos uma concorrência desleal, Agora, né, pelo menos, pelo menos nivelou. nivelou, mas assim, na minha opinião, o ideal seria que o Que não paciente tivesse. eu não sinto necessidade, honestamente, de mostrar para o paciente resultados de pré e pós, o paciente entende a minha explicação, o paciente, consegue, confia, né, na maioria das vezes confia. Mas justamente porque tu tem tempo para essa consulta. Exatamente. E o momento que o tempo não é pressão, tu tem a consulta sob teu domínio, o tempo sob teu Exato, domínio. Daí tu consegue exatamente. explicar, escutar, porque eu vejo a necessidade de ter tempo para escutar o Uhum. paciente. Porque toda venda boa é aquela venda que tu tem tempo de escutar o comprador, né? Sim, sem dúvida. Então, quanto mais ele te entregar de informação, mais arsenal tu tem para dizer: "Olha, o melhor é isso aqui não, isso aqui". Agora, para isso tem que ter uma consulta de 1 hora. Com certeza. É uma coisa que, assim, eu Consulta de não 20 abro minutos mão. não tem como. Não tem como, eu não abro mão. Hã, salvo algumas exceções. Por exemplo, um paciente que mora fora, que está aqui essa semana e que já tem um dermato fora, mas que a amiga falou que gostou muito da minha aplicação de toxina, eu até autorizo. Mas eu não gosto. Eu gosto de fazer uma consulta, até porque eu consigo analisar a pele, eu consigo entregar um resultado melhor e inclusive, oferecer outras opções, né. Então eu não abro mão da primeira consulta. E tem uma outra coisa, depois dessa primeira consulta, conforme o plano de tratamento, daí sim, tu consegue otimizar o tempo Exato. dessa pessoa fazer, daí tu vai ter um momento de aplicação ou de Uhum, tecnologia, que uhum. tu já sabe lá que é 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, e essa pessoa só Exatamente. vai chegar para aquilo A ali. gente não Daí faz nada correndo, né, e eu gosto de deixar o paciente livre. Eu tenho pavor da ideia do paciente se sentir que: "Ah, agora que ele entrou aqui eu vou fisgar alguma coisa", não. Ele veio para uma consulta, eu quero que ele leve o plano para casa e pense. Pense. Entra no meu site e se ficou alguma dúvida, tá tudo explicado no site, conversa com o marido, ouve a opinião da amiga, não me importa, eu quero que a coisa seja decidida não no impulso. Eu não quero que seja compra impulsiva, e por isso que tu fideliza. sabe. Por isso que eu fidelizo. Os pacientes às vezes chegam no consultório assim: "Ai, eu vi isso, aquilo, aquele outro", a minha amiga fala: "Ah, mas eu vim aqui porque eu sei que tu é honesta". Aham. Gente, honestidade a gente imagina que todos tenham, né, Não deveriam. precisava a gente não precisava nem A gente não precisava nem pensar nisso. considerar, né. É, porque isso é Mas sabe totalmente o que obrigação. acontece, Mary? Como os nossos tratamentos, são coisas que, em princípio, não têm grandes riscos, né, tudo bem fazer mesmo num paciente que não tem a indicação. Eu não consigo fazer isso. Mas na cabeça de muitos colegas, enfim, é assim: "Não, tudo bem, ele quer fazer, faz". Mas como assim Ele quer que fazer, faz? decidiu. Não, não, ele chegou aqui, ele está decidido, mas ele Não, não tem não arsenal para pode. saber se Não realmente aquilo ali é bom para pode. ele O ou não. paciente não liga, meu consultório não é supermercado, não é teleentrega que o paciente liga e diz assim: "Olha, eu quero marcar tal coisa". Não, a doutora indicou, a minha secretária vai lá no prontuário e olha, tá escrito, tá indicado, se não tá escrito, não tá indicado, ela vem me perguntar: "Olha, fulana tá ligando querendo marcar tal coisa, mas eu não vi indicado no prontuário dela". Daí que tu vai ver. Aí eu vou ver. Às vezes, claro, eu boto em sigla, que ela não entende e tal, mas assim, ou eu peço para o paciente mandar uma foto, ou faço uma teleconsulta, enfim, tudo para ter a coisa mais assertiva possível. E isso é bom porque popa muita Não, e incomodação. não frustra o paciente, daqui a pouco o paciente, porque se eu não achar que tem indicação, eu não vou fazer. O paciente marca, vem, eu olho e digo: "Não vou fazer". O paciente sai de lá bravo comigo, porque chegou lá antes, passou todo o anestésico, e aí quando eu olho eu digo: "Não vou fazer".
Não precisa. Não precisa, não pode, não dá, vai prejudicar aqui, vai prejudicar lá. Então, por que, né? Por que não fazer a coisa correta? Por que não considerar que a dermato é uma área médica? Aham. A gente não tem esse tipo de coisa. O paciente não liga para o consultório de um cardiologista assim: ah, eu tô indo aí porque eu quero tomar um beta-bloqueador. Isso só acontece na nossa área. De impor, né, de dizer Exato, de escolher o que mas quer daí tem usar de muito a ver com aquilo que tu tratamento. estava falando antes, que a própria indústria Sim, faz, cria isso, né? Cria né, isso. todo um Uhum, marketing uhum, para que a gente tenha o desejo de fazer tal coisa. uhum. Esses dias não, é, em Iguatemi tinha grandes propagandas em telões de um produto X, divulgando em pleno corredor de Iguatemi, Ruim, né? sabe. Então assim, ó, é complicado. É, Por quê? é muito complicado. Eu acho que acaba vulgarizando o nosso tratamento, sabe? Tipo, é uma coisa qualquer, assim, é como fazer uma escova, uma coisa Mas daí simples que tu faz, depois tu lava o cabelo e volta tudo ao normal, e não é. Daí foi que aconteceu que os não médicos entraram no Claro, mercado, porque se nivelaram por claro, baixo, claro. em vez de subir a régua. Eu vou te dizer, Mary, se eu te disser que isso, afetou meu consultório, eu vou estar te mentindo, tá. Eu acho que até foi bom, selecionou, tá. Mas, eu tenho bastante pena de quem tá começando, sabe. Sim, Porque é uma batalha pesada, né, porque a pessoa que tá começando acaba concorrendo com o pessoal não médico, de repente, que tá no mercado há mais tempo. sim, Pra mim eles não afetaram nada. Até me criaram um novo procedimento para fazer, que é resolver o problema, sim. né, foi até mais um item para minha tabela. É, mas eu me lembro que na época da pandemia, tu teve episódio de uma paciente que tinha feito um procedimento X que tinha dado problema, e ela depois te procurou, que ela tinha ido numa biomédica, eu acho, e ela precisou ser internada no hospital. Sim, 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 Plena 2 já, pandemia, 2. a gente precisando de leito no hospital para É, tratar 2, é, Covid, é. Eu até não lembro essa que eu tô pensando, eu não lembro se foi na Covid, mas teve outra, não foi uma só, foi mais. sabe. Então, assim, ó, e daí eu estava conversando um dia com o doutor Eduardo Trindade, que é o presidente do CREMERS, e ele estava dizendo exatamente, daí essas pessoas ocupam o leito de um hospital com o seu plano de saúde, onerando o plano de saúde, Isso é exatamente o que eu aí que nós chegamos onde tá. eu acho. Eles oneram o plano de saúde, porque Uhum. daí eles vão baixar o hospital pelo plano de saúde. Eu acho que o plano de saúde e em especial o SUS, não deveriam ter obrigação de pagar isso. Sabe por quê? Sabe, isso e sobrecarrega uma emergência Exato, e, exato. sabe, É, todo um trâmite que é, já é complicado de entrada. é. Então, não é justo. E assim, né, Mary, a informação, ela tá aí. Teve épocas que eu achava assim: "Ah, o coitado do paciente, ele é vítima, né, de uma pessoa que convenceu ele a fazer um procedimento, que convenceu ele que ela era uma especialista". Não, a pessoa foi porque quis, É, né, porque ela se atualmente encantou com alguma é coisa. possível, fazer uma busca em qualquer mídia social, no Google, em qualquer lugar e saber qual é a diferença. É, mas as pessoas, hoje em dia a gente tem um grande problema que é o número de seguidores, né. Ah, sim. Daí a pessoa tem lá 150.000 seguidores, Olha, deve ser uma eu ótima nunca vou ser profissional. escolhida por isso, porque na verdade, eu até vou te dizer, tem uma colega nossa que é genial, que ela dá muito curso de gerenciamento de consultório, coisas assim, e que ela diz o seguinte: "Eu excluo seguidores, porque o que que me adianta um seguidor que é lá do norte, que nunca vai fazer nada comigo, e aí, de repente, o Instagram tá deixando de entregar para os meus pacientes o conteúdo, porque ele vai entregar por um percentual de pacientes. E aí? Quando essas entregas aleatórias, né, que não Aham. tem não é aquele tráfego Google pago, né. sem o Ads. Então, quer dizer, tu deixa de estar entregando conteúdo para quem te interessa e tá entregando para quem não vai te dar retorno nenhum. Tá Eu vou te pulverizando. confessar, eu tenho uma baixíssima,
uma baixíssima taxa de pacientes que vieram pelas mídias sociais, pelo Instagram ou por Google, enfim. São sempre pacientes, referenciados por outros pacientes, por colegas, né, normalmente é assim. Então eu na minha cabeça, o meu Instagram ele não é para ter seguidores e nem conquistar novos, até porque eu não tenho tempo mais para atender, Uhum. né, eu não tenho como absorver muito mais gente. O meu Instagram é para eu me comunicar com os pacientes que eu já tenho, ponto. Informar as novidades, um Exatamente, equipamento novo, exatamente. se posicionar É isso, sobre alguma sabe. coisa. É, É um meio de um meio comunicação. de comunicação, não é um meio de captação para mim. Acho que Perfeito. para pessoas mais novas pode até ser que seja, mas eu, nesse momento, assim, eu não tenho como absorver muito mais gente entrando no É, consultório, porque são tratamentos recorrentes, né, sim. e eu faço questão de eu mesma fazer muitos, que a maioria dos colegas coloca técnicos para aplicar determinados equipamentos, eu não gosto dessa ideia, porque eu acho que eu faço diferente, Tu tem o né. domínio Se daquela eu máquina. colocar uma técnica, talvez ela faça muito dentro do protocolo. Eu faço fora do protocolo, porque eu já conheço a pele do paciente, eu já sei o que que o paciente tolera, eu já sei o que que o paciente quer, qual é o objetivo do paciente. Então, eu faço questão de fazer. Mesmo os cansativos eu faço questão de fazer. E é o momento que eu interajo com o paciente, Claro, né. Então ele já vai me perguntando coisas, e aí quase que vira uma consulta enquanto eu estou fazendo o procedimento. e é prazeroso, né? É prazeroso. É prazeroso, É tu legal, gosta. é legal. Então, tanto a parte de tecnologia como de Pra mim não tem injetáveis para problema, ti eu não faço a tem, tecnologia também, bem tranquilo. não te aperta. E me diz uma coisa, uma outra coisa, né? Como hoje tá o teu dia a dia para gerir essa clínica, que está sempre em busca de excelência, que está sempre em busca de fidelização, como é que é essa dinâmica do dia a dia? Porque isso te demanda tempo também e organização. É, às vezes, assim, eu tô com um computador com 5 telas ligadas ao mesmo tempo, né, o celular, é tudo junto, sabe, é uma coisa meio tudo junto. Porque não é só a doutora Raquel ali, Não, né, tem um não, monte de coisa acaba o acontecendo. consultório, as pessoas nem têm noção que eu fico lá até horas resolvendo coisa, e depois é do celular, é isso, é aquilo. Eu acho que a coisa agora tá andando super bem, mas eu já tive períodos de estar bem estressada, assim, com isso, né. Mas eu acho que tem coisas que são indelegáveis, né, porque eu tenho que decidir, eu tenho que decidir. Tem que ter tempo. Tem Tem que que ter ter tempo para fazer tempo, aquilo. tem que ter tempo, sabe, porque senão, o que que vai acontecer? Eu vou botar uma pessoa a escolher uma coisa, não vai ser o meu gosto, então vai me dar mais trabalho ter que revisar e escolher novamente, então eu já faço direto, né, o Claro, tempo que eu levo para pedir, para explicar como eu quero, eu faço. E depois a coisa vai andando no automático, então tá, tem que encomendar tal coisa, tem que encomendar outra coisa, mas mas assim, aquilo a já está decisão resolvido. precisa ser minha. Claro. E por isso que fica tão autêntico. E É. agora isso também é uma outra coisa, assim, ó, eu te vejo como uma pessoa muito autêntica, tá. Eu e um monte de gente, né, te acho essa autenticidade, acaba sendo transmitida para esse trabalho, para esse Uhum, consultório. O que tem pessoas que podem gostar, outras não gostar, uhum. mas está tudo bem, porque essa autenticidade faz com que tu selecione automaticamente quem tu vai conviver, tratar, Exatamente, enfim. exatamente. Isso é uma co eu sempre eu vejo isso, assim, ó, como um crescimento nosso, de buscar sempre essa autenticidade para ter essa singularidade, Isso. né, e daí tu atrai pacientes que têm a ver com o teu protocolo de atendimento. Exatamente, exatamente. Então E assim, não se moldar em exato. relação ao E paciente. e e me aviltar nos meus na minha forma de ver as coisas, né. Então assim, o meu consultório, bem, tu sabe, não tem como ser mais minimalista, né. E qual é o meu paciente em geral? É o paciente minimalista. Ele quer coisas sutis, ele não quer nada extravagante, ele não quer nada que seja muito perceptível. E assim, isso vai muito tem muito a ver com a minha filosofia. Então é interessante isso, porque a gente acaba moldando o nosso nicho de mercado, ele acaba sendo muito próximo àquilo que a gente acredita, muito próximo àquilo que a forma que a gente vê as coisas, né.
Isso Isso é é muito bom, interessante, é muito claro. bom, é E muito daí bom. não é tão cansativo, né? Não é Porque o cansativo. dia É. termina de uma forma É, porque boa. assim, o paciente que chegar lá no consultório querendo fazer um bilhão de coisas e que vai sair brabo porque eu não fiz, honestamente, Não, não é. Toda vez que o paciente vai lá, eu vou ter que dizer assim, não, não dá, porque isso vai ficar assim, aquele outro vai ficar assado. Eu gasto mais tempo, às vezes, convencendo o paciente ou explicando por que que eu não vou fazer do que fazendo. isso é uma loucura, né? E uma outra coisa é também indicar o paciente para colegas, né? O que tu não faz, indica para colega que faz. Sim, eu acho assim, nós na Dermato, nós Porque não tá damos muito conta, que é o seguinte, pulverizado, né? não, As doenças, tudo. a pele é o maior órgão do corpo humano. O olho tem um oftalmo que trata a córnea, tem um que trata a retina, tem um que trata a câmera anterior, tem um que trata hã, oculoplástica, tem um que trata glaucoma. Ortopedista, tem um que trata ombro, tem um que trata joelho, tem um que trata a mão. Por que que nós na Dedo, unha. Dermato queremos tratar do fio de cabelo até a unha do pé? Não dá, né? De preferência numa mesma consulta. Não tem razão. Quando o paciente me pergunta coisas, eu digo: "Olha, deixa eu te explicar. O que eu aprendi sobre vitiligo, eu aprendi na época da residência. E eu nunca mais fui a nenhuma atualização de vitiligo. Porque como eu tô me dedicando mais à estética, facial principalmente, quando a gente tem um congresso, é nessas aulas que eu entro. Então, pode ser que o tratamento que eu fazia para vitiligo na época da residência Tem uma coisa seja muito mais completamente moderna. ultrapassado. Então, eu vou te indicar para uma pessoa que só faz isso. Cabelo, a mesma coisa. Na época que eu me formei, não tinha nem metade das doenças de cabelo que tem hoje. Sim. Eu não tô atualizada, né? Então, eu acho que aí eu tô sendo desonesta com o paciente se eu E ele tá perdendo tempo, né? exato, se eu fizer um tratamento nele sem estar atualizada. Podendo oferecer uma coisa Podendo muito oferecer uma coisa mais. muito mais eficaz, muito mais, sabe. Então, Claro. eu não me sinto bem fazendo isso, né. Eu acho que cada macaco no seu galho. É, sempre, né? "Ah, mas tu é dermatologista". Sim, eu sou dermatologista, mas a minha dedicação hoje é para esta parte. Portanto, eu não tenho como me atualizar em todas as áreas. Não tem como. Nem Não, e a como. dermato hoje em dia tá insana a Ah, quantidade de não coisa nova que tenho, tem. é impossível, É muita coisa. impossível. E eu brinco sempre, né, que o dermatologista, além de tudo, tem que ser bom em química e física. Porque a própria tecnologia hoje, se tu não souber lidar com as potências, com tudo que essas máquinas cada vez mais incríveis chegam e são muito caras também. É um Caríssima. investimento muito alto. Uhum. Quando às Tu tem que vezes saber outras lidar, né? especialidades me dizem assim: "Ah, eu investi tantos mil num aparelho". Eu disse assim: "Gente, esse é o valor de uma das ponteiras do meu". Nossos valores são Absurdo. astronômicos, né. E, na verdade, se a gente não souber física, a gente nem sabe se o que estão nos contando é verdade, se o aparelho realmente funciona daquela forma. Porque a gente tem que entender, a fisiologia da pele, a gente tem que entender a parte da física do laser, senão eu vou comprar um laser porque me disseram que é bom. E vai trabalhar em cima daquele protocolo bem justinho que a Aham, indústria vai te claro, entregar, que que não vai dar resultado normalmente nenhum, é um né? protocolo de segurança, porque eles se obviamente, a Eles vão indústria, quer ter enfim, quer se privar de futuros processos, então usa um protocolo de extrema segurança. que não vai dar Que resultado, muitas provavelmente vezes nenhum, para alguns pacientes não vai dar resultado nenhum, claro. né. Então, Então por isso que tem que ter essa tem dedicação que ter esse toda, conhecimento, conhecimento tem que toda ter. hora, A química atualizando. dos produtos, a física, como é que um produto injetado funciona, como é que ele se comporta. Ácido hialurônico, nós temos, sei lá, eu nem sei quantos tipos nós temos no Brasil, cada um tem um comportamento diferente, eu tenho que saber todos esses comportamentos para saber qual é o ácido hialurônico mais indicado para uma determinada para uma determinada coisa que eu quero tratar, então é muito importante isso. É, eu admiro muito, 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 muito. E me diz uma coisa, hã, qual é o momento que o dermatologista precisa atuar e indicar, no caso, uma cirurgia plástica?
Eu acho que no momento, tudo depende da expectativa do paciente, tá? Tem pacientes que vêm ao consultório com uma flacidez que a gente, quando o paciente entra na porta, eu já sei que é cirúrgica, mas o paciente só quer melhorar a qualidade da pele. Eu não posso privar esse paciente de melhorar a qualidade da pele porque ele tem flacidez, né? Esse Porque aquilo não paciente, está incomodando ele ele. aceitou, né? Eu detesto a ideia de ficar sugerindo, o paciente sentar na minha frente e começar a sugerir coisas. A menos que o paciente me pergunte. Eu sempre tento ser o menos invasiva possível. Tem coisas que eu estou enxergando, mas não estão incomodando o paciente. Num segundo momento, eu posso vir a sugerir, mas o paciente jamais vai sentar numa primeira consulta na minha frente e ele vai sair com uma lista de indicações de coisas que ele nem está vendo e que eu estou vendo. Eu posso depois sugerir ou te incomoda tal coisa. Se o paciente me disser que não incomoda, tá tudo certo para mim. É o estilo Tudo dele. certo. E é aí que fica, né, a gente não faz aquela padronização. Exatamente. Agora, eu acho assim, quando o paciente chega no consultório com queixas de flacidez e para tratar esta flacidez, eu obrigatoriamente teria que injetar grandes volumes, o que acarretaria uma mudança no formato da face, o que acarretaria muitas vezes um excesso de volume. Opa, é hora de ou aceitar ou operar. Eu já fico bastante. E o momento que tu sugere a cirurgia e essa pessoa faz, ela depois vai voltar. Volta. Na verdade, assim, o paciente que está comigo, ele normalmente já não quer cirurgia. Ele já vem porque ele não quer cirurgia, né. É. Mas, quando eles aceitam, sim, depois eles voltam, é óbvio, porque tem coisas que a cirurgia não resolve. Não, e tem que continuar tratando a pele. Tem que continuar tratando a pele, tem que continuar fazendo toxina, tem várias coisas que Claro. precisam ser continuadas, então a gente não está perdendo o paciente, entende. A gente está sendo honesto e muitas vezes tu ganha o paciente, porque o paciente vem te agradecer: "Que bom que tu me indicou isso", Que bárbaro isso, né. né. Eu acho muito E isso é que eu legal. acho que se torna gratificante, porque, receber o paciente satisfeito, que volta, sabe, que é fidelizado, é justamente porque é uma sucessão de decisões que o médico É. vai tendo durante o dia, durante aquelas consultas, Uhum. de que vai fazendo uma linha correta, né, e essa linha correta dá esse resultado. Eu tenho uma característica, eu me comunico muito bem com o paciente, eu consigo expor para o paciente, ele consegue entender bem, né, e eu sou bem clara. Quando eu acho que a questão é cirúrgica, eu digo: "Olha", a paciente às vezes chega e diz assim: "Ah, eu estou em dúvida, eu opero ou eu faço alguma coisa ainda não cirúrgica?". Eu digo: "Olha, se tu quer botar os meus procedimentos contra em comparação com a cirurgia, já me tira, porque eu vou perder". Eu digo: "Eu vou perder". Não tem como comparar com cirurgia, né, não tem. Eu não tenho como comparar um procedimento não invasivo com um invasivo, aí é covardia, eu disse: "Aí tá é sacanagem comigo, né". Então eu digo assim: "Olha, eu acho que é cirúrgico. Se a tua ideia é fazer cirurgia, faz, depois tu vai voltar e me agradecer". E isso Isso acontece. acontece, Ai, coisa bem boa. isso Muito bom, muito acontece. bom. Raquel, me conta o seguinte, tá, durante o dia tu tem a tua vida particular, mas tu tem toda uma história de ser atleta, porque tu é doida Quase. por academia, tu gosta de bike. Como é que é a tua rotina de hobby? O que que tu gosta de fazer? Como é que tu divide esse tempo? Eu não tenho filhos, né, o que facilita Nem bastante. cachorro. Nem cachorro, nem cachorro, eu só tenho cactos, que é a única coisa que sobrevive na minha casa. Então, assim, eu aproveito muito bem meu tempo, tá. Eu não sou uma pessoa que tu nunca vai me ver deitada no sofá pensando na vida, jamais. Se eu tiver pensando na vida, vai ser pedalando, ou correndo, ou na academia. Eu não sou uma pessoa, assim, eu tenho uma dificuldade bem grande de parar, né. Eu sou muito ativa. Então, normalmente, eu treino 2 vezes por dia, por incrível que pareça. Num horário eu faço o meu treino resistido, que é a musculação, e no outro turno eu então pedalo. Às vezes na academia, às vezes em casa, mas eu pedalo todos os dias. E tento fazer o treinamento de força todos os dias. Às vezes não faço no domingo, mas, fora isso, de segunda a sábado. Viciada, né? Viciada, não, viciada. Aí eu Completamente. até nem recomendo, tá. O meu grau de vício, assim, é um grau que
ele já é um pouco comprometedor. Porque, É, por exemplo, a escolha beira do a hotel loucura. tem que ter academia. Vai para onde? Tem que ter academia. Então, assim, E o as Oswaldo pessoas acompanha. dizem, ai, que legal. Eu digo, não, não é tão legal. Um pouquinho menos do que eu sou seria o ideal. Ele acompanha, ele gosta bastante, mas mais do que acompanhar, ele entende. Que isso para mim é fundamental, Isso é importante. né? Porque eu acho que eu fico tão insuportável quando eu não treino que eu acho que eles não, não, deixa ela treinar, porque é melhor, é mais É fácil. mais, é É mais mais fácil eu seguro. administrar isso do que eu administrar depois ela sem treino. E férias. Bom, tu viaja bastante, né? E é aquela coisa assim, a gente normalmente aproveita algum congresso, né, para já tirar uns dias de férias. Então eu A maioria dos não médicos faz isso, eu não porque daí aproveita um estabeleço, pouquinho. sabe, tipo assim: "Ah, vou tirar férias em janeiro, vou tirar férias em fevereiro". Normalmente está relacionado com algum congresso. O que tem muitos, né? Tem Porque cada vez muitos. tem mais, tem que inclusive escolher os Sim. congressos, porque as especialidades estão reclamando, a própria indústria está reclamando muito. Com a quantidade de eventos, eles não têm nem verba, Uhum, budget para todos os uhum, eventos e uhum. nem pessoas, porque É. senão tu vai estar com a equipe sempre dentro de um evento, ela não tem tempo de visitar Eu o atualmente tenho cliente. ido nos que me convidam para falar. Sim, Né, me convida para falar. Agora, assim, para eu ir como ouvinte apenas, tem que ser um congresso muito bom, muito muito forte, bom, muito. sabe, senão não tem cabimento. A gente se afasta muito do consultório, né. É, e tem 2 investimentos aí, né, porque tem o investimento de ir e do consultório que não está funcionando, né. E não dá eu tenho a Grace, né, que é uma bênção na minha vida, minha Sim, colega de maravilhosa. consultório maravilhosa, que ela tem um consultório próprio, né, em Canoas, mas ela atende 2 dias da semana comigo. E ela atende muito também, paralelamente, ela não atende junto com ela, não é minha assistente, mas ela tem os pacientes dela, ela atende muitas vezes, o paciente não consegue horário comigo, faz com ela, enfim, então o consultório não está propriamente parado, mas logicamente não está com a mesma receita, né? Sim, não tem como. Não tem como. E conta uma coisa, teus planos para o futuro. Ah, vários, Vários, me vários, conta alguns eu alguns. não posso contar. Tá, só os que tu pode contar. Não, então eu Profissionalmente, penso enfim. em talvez, eu sempre fui uma pessoa um pouco avessa a trabalhar, a ter alguém trabalhando dentro do meu consultório, né. E a relação com a Grace foi uma relação muito gratificante, assim, claro que ela é uma pessoa muito especial, e foi uma coisa muito natural, ela começou como minha paciente. E eu achei ela tão uma pessoa de tantos princípios e foi indo, ela foi me acompanhando e eu convidei ela para trabalhar lá. Então eu penso em talvez, ter mais pessoas assim, né, talvez, pessoas Colegas que tratando tenham a ver colegas que contigo. tenham a ver comigo, sabe. Hoje tem a Laura que está me acompanhando também, a Laura é uma pessoa muito querida, muito legal. Acho que também se ela quiser vai ser bem-vinda no consultório, Porque né. a clínica comporta, né, te Comporta, mas eu comporta. acho muito importante tu sentir a pessoa antes, Sim. sabe, tu conviver com a pessoa, porque assim, eu não quero que o meu consultório se torne um lugar que eu digo: "Ai, que saco, fulano tá aí". Não, pelo contrário, Não, eu vem fiz cá. aquilo pra mim, eu prefiro que fique vazio então, Claro. né. Então eu acho que a relação tem que ser contrária. Primeiro tu tem que conhecer a pessoa para daí existir essa oportunidade, Mas sabe. é muito parecido com o que a gente estava conversando lá no início, quando a gente falou de que quando a personalidade da gente, fica no primeiro plano, a gente vai atrair pessoas Parecidas? parecidas. Claro, claro. Então isso funciona com Muito pacientes, bem, funciona com relações de muito trabalho, bem. funciona com tudo, porque o momento que tu diz: "Não, eu funciono assim, eu me conheço, eu até aqui eu consigo ir, mais do que aqui eu já estou querendo matar o outro". Exato, A eu gente não tem que saber queria. aonde a gente está, daí a gente vai atrair pessoas que tenham a ver com a gente. Por mais que aquilo seja, obviamente, não vamos ser hipócritas e dizer, é óbvio que o consultório tem fins lucrativos, evidente, né? Mas aquilo é uma segunda casa para mim. Claro, Então eu não quero fica muito tempo. pessoas que eu não tenha a ver, que eu vá me estressar, que eu vou ter que convidar a se retirar. Então, Não vale a pena. complicado. Não Não, vale a não pena, vale a pena, sabe? não Vale a vale. pena, o consultório é meu, não temos, assim, claro que nós temos um gasto mensal, é óbvio, mas assim, tá tudo quitado, tudo pago, eu não tenho aparelho, tudo tá pago. Então, assim, eu não tenho dívidas, né? Paz.
Paz, exatamente. Então, é uma outra coisa que eu tenho como filosofia, eu acho que se isso eu digo para os colegas mais novos, se a compra de um equipamento representar um problema financeiro, não compre, porque a tua chance de super indicar Ah, eu concordo vai ser plenamente. Sim, enorme, sim. enorme, porque tu tem uma parcela para pagar, porque aquilo impacta no teu orçamento, então não é momento. É, e isso, vale para muitas especialidades, tá. E para o médico que no início da carreira começa a fazer muita dívida, porque ele quer ter o carro do ano, ele quer ir para viagem, para ficar no hotel não sei das quantas lá, Uhum. e ele começa a correr atrás da máquina para conseguir bancar isso que não é o momento. Exato, Não não, é eu mo acho vai isso. chegar uma hora que vai ser, mas E nesse momento E o correr atrás da máquina muitas vezes significa má indicações para os pacientes. exato, sabe. E má Hum, indicações hum, cirúrgicas de coisas não é muitas vezes até graves. e não é nenhuma coisa que o médico faça conscientemente, ele faz inconscientemente. Eu acho que não é uma coisa deliberada, eu vou indicar porque eu preciso de Não, dinheiro, não, mas mas não ele é já questão nem fica do com a médico, cabeça é treinada. questão de qualquer profissional, Ah, qualquer profissional, claro, porque isso é uma claro, questão de vida. A hora que tu sim. tá com a corda no pescoço, tu quer sobreviver àquela fase. Entra numa loja de luxo para tu ver, eles vão fazer a menor questão de te vender. Entra numa Exato. Chanel, uma Hermès, tu olha, eles recolhem, não vão dizer assim: "Não vai levar agora? Não quer aproveitar?". Aí vai numa loja mais bastantão, tu vai atrás de um sapato, eles querem te vender a meia, querem te vender o cinto, querem te vender a calça, a A camisa, bolsa, tudo, tudo. tudo. Então, eu acho que eu quero ser atendimento boutique, É, sempre sabe. foi, Eu quero que o paciente sinta que, não é que eu não faça questão de fazer, mas que eu não preciso fazer, sabe. Aquela coisa assim: "Eu não estou te indicando porque eu preciso, eu estou te indicando porque eu realmente acredito que tu precisa". Que vai ser ah, bom isso para é. ti, né. Eu não preciso financeiramente disso, né, eu tô indicando, porque eu, enfim, dentro do meu compromisso com o paciente, de oferecer o melhor, da forma mais honesta, da forma mais melhor custo-benefício, não me importa quanto dinheiro o paciente tem e quanto ele está disposto a gastar. Eu acho que tem que ser uma relação que valha a pena. Não importa se o paciente tem budget livre, eu não quero entregar para esse paciente um tratamento que ele não vai ver resultado nenhum, Por isso que tu sabe, fideliza, né. Por isso. entende. Então, É. né, aquela coisa que daí é o meu compromisso comigo mesma, né, de ser honesta, né. Por isso que eu gosto tanto de ti. Ah, que bom. Tu sabe que eu Tem sou que ser, encantada né, tem mesmo que pelo ser, teu né, trabalho, Mary. pelo teu Eu acho jeito. que e essa é a nosso compromisso, né. É. Assim como o teu também é, né, tu também tem um compromisso com os teus clientes que muitas vezes tu tem que, tirar da cabeça deles coisas que para ti não vai fazer a menor diferença se eles fizerem. Né, não vai fazer diferença nenhuma se um médico que não tem condições neste momento de comprar um equipamento comprar. Ou se ele fizer uma expansão do consultório, mesmo sabendo que de repente não é momento. Isso Eu não faz canso de diferença fazer para isso. ti, Hoje mesmo eu né. tive uma reunião e eu disse: "Não faz esse investimento agora, espera um pouco". Exato, sabe. Quer dar o braço maior que a perna porque a colega está fazendo. Não é por aí. Não, olha para o teu mundo, não fica olhando para o Exatamente. mundo dos E outros. se te fizer muito mal, não segue as colegas que é para não olhar o que estão fazendo, Ah, né. claro, toda Não tem vida. maturidade para olhar o Instagram de alguém E que ver que de de repente aquela pessoa repente está muito melhor. e que muitas vezes não é, né. É, Muitas vezes não é. porque Ah, tem muita exatamente. coisa que aparece e A no internet fundo não é aceita assim. tudo, É, né, e o Instagram aceita tudo que é a imagem que tu colocar ali. Então eu acho que, sabe, não precisa, né. a A gente vida tem pode que ser mais fácil, ser né. pé no chão, né. É, Será que realmente é tudo isso que tá mostrando? não, Então mas acho que a gente tem que ser mais realista, né, mais cético com o que a gente vê, não, e mais mais e ter uma responsabilidade em cima da personalidade da gente, a gente tem que ter dos teus valores e autenticidade. princípios, É, né. Eu acho, às vezes fica meio perdido por aí. com certeza. Amada, muito obrigada Adorei o por esse teu convite, tempo. muito bom. Foi muito bom. As pessoas vão conhecer um pouquinho o outro lado da Raquel, que não é só dentro do consultório, Só lá isso. entra e sai. É. Que coisa Quem bem não me boa. conhece no consultório, me conhece na academia. Aham, São os 2 lugares. nos 2 lugares.
Gente, muito obrigada pela participação de vocês, pela audiência. Eu vou colocar aqui embaixo o Instagram da doutora Raquel Garcia. Nos siga, por favor, ali no YouTube e no Instagram também. Até a próxima.